Olá, crianças, bom dia. Vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Hoje, dia 8 de junho de 2020, segunda-feira, né? Então, vamos estudar verbos hoje. E o objetivo é entender o conceito de verbo, seu uso e conhecer os tempos verbais, reconhecendo os diferentes, né, tempos, né? Então, vamos lá. Gramática, verbo, né? Verbo. O que é verbo? A definição de o que é verbo. Verbo é a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza, certo? Então, verbos são palavras que exprimem ação, estado ou fenômeno da natureza. Aí nós temos aqui as formas verbais. Exprime as três pessoas do discurso, tanto no singular como no plural, certo? Então veja bem, ó, as formas verbais quanto ao número é singular ou plural. E as três pessoas são a primeira pessoa, eu, no singular, no plural é nós. A segunda pessoa, no singular é tu, a segunda pessoa no plural é vós. A terceira pessoa no singular, ele, e a terceira pessoa no plural, eles. Então veja bem aqui, nós temos primeira, segunda e terceira pessoa dos verbos, né? Então nós temos aqui, ó, como é que fica? Primeira pessoa no plural, ó, o verbo plantar. Então eu planto. Na segunda pessoa, tu plantas. Terceira pessoa, ele planta. Já no plural, a primeira pessoa, nós plantamos. Segunda pessoa, vós plantais. E terceira pessoa, eles plantam. Então veja aqui, ó. A primeira pessoa é eu, no singular. A segunda, nós. Aliás, a segunda, nós, né? No plural, aliás. A segunda pessoa, tu, no singular. A segunda pessoa, no plural, é vós. Já a terceira pessoa no singular é ele e a terceira pessoa no plural é eles. Veja bem, ó. Então, eu, tu, ele no singular, no plural, nós, vós e eles, certo? Então, passamos aqui para os modos verbais. Os modos verbais são indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, o modo indicativo indica um fato certo, real. Ou seja, positivo. Exemplo, Juliette pula corda. Então, é um fato real, um fato positivo, né? Real. Juliette pula corda. Já o modo subjuntivo indica um fato incerto, ou seja, duvidoso. Enquanto que o indicativo é um fato certo, real, já o subjuntivo é um incerto, duvidoso. Exemplo, talvez ela pule corda. Ou seja, talvez Juliette pule corda. Então, talvez é dúvida. Certo? É um fato incerto. A palavra incerta, incerteza, né? Já o imperativo indica uma ordem ou um pedido. Certo? E o imperativo pode ser tanto afirmativo como negativo. Exemplo, o imperativo afirmativo pode ser Juliette pule corda. Ou seja, uma ordem. Juliette pule corda. Já o negativo é Juliette não pule corda. Veja que o imperativo indica uma ordem ou um pedido. Quando ele diz Juliette pule corda, ele está dando uma ordem ou um pedido. Entendeu? Fazendo um pedido. E Juliette não pule corda, no caso é negativo. Certo? No caso do imperativo pode ser afirmativo ou negativo. Certo? Descendo aqui para baixo, nós vamos para os tempos verbais, que são 3. Presente, passado ou pretérito e futuro. Então veja bem, o presente é o hoje, o agora. Exemplo, o verbo trabalhar, eu trabalho. O pretérito, que é o passado, é o ontem ou há pouco, que é o passado, né? Ontem e há pouco. Exemplo, eu trabalhei. Veja que eu trabalhei foi no passado. Já o futuro, que é o amanhã ou mais tarde, nós temos aqui eu trabalharei, ou seja, no futuro, certo? Então, os tempos verbais são esses três aqui, o presente, o passado,
ou pretérito ou futuro, certo? O pretérito é o passado, certo? Presente, pretérito e futuro, certo? Então vamos dar continuidade aqui, nós vamos passar para cá. O pretérito, veja bem, que é o passado, ele se divide em pretérito perfeito, certo? Pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Então, o exemplo lá, eu trabalhei. Trabalhei ou trabalharei, né? No caso, nos três tempos verbais aqui. Então, o pretérito perfeito fica ele trabalhou bastante, ou seja, o pretérito é o passado, né? Ele trabalhou bastante, que é o perfeito. Veja bem, ó, trabalhou. Pretérito imperfeito, ele trabalhava, finalização VA, né? AVA, bastante. E pretérito mais que perfeito, ele trabalhara, finalização ARA, bastante, entendeu? Então veja bem, ó, ele trabalhou, pretérito perfeito, ele trabalhava, finalização AVA, bastante, pretérito imperfeito, e ele trabalhara bastante, pretérito mais que perfeito, certo? O futuro se divide em futuro do presente e futuro do pretérito, certo? Futuro do presente, ele trabalhará bastante. Veja, ó, ARA sendo que um acento, né? Trabalhará bastante. Futuro do pretérito, ele trabalhava bastante, certo? Então o futuro se divide em futuro do presente e futuro do pretérito. Aí, dando continuidade, nós temos o que aqui? Ó? Os verbos são distribuídos em três conjugações, ou seja, as três conjugações do verbo. São elas a primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. A primeira conjugação são os verbos terminados em AR. Exemplo aqui, o verbo cantar, finalização AR, ficar, AR, certo? E exemplo, estudar, verbo estudar, finalização AR. Já a segunda conjugação são os verbos terminados em ER. Exemplos, verbo terminado em ER, né? Exemplo aqui, ó, escrever, terminação ER, vender, terminação ER, varrer, terminação ER. Então, esses aqui são os verbos da segunda conjugação. Já a terceira conjugação são os verbos terminados em IR, certo? Vamos exemplificar aqui, ó. Exemplo, verbo fugir, terminação IR, partir, terminação IR, dormir, finalização IR. Lembre-se, o infinitivo, o gerúndio e o particípio são chamados de formas nominais, porque podem ser utilizados como nome. Então, ó, o infinitivo, o gerúndio e o particípio são chamados de formas nominais, porque podem ser utilizados como nome. Aí nós temos aqui, ó, o infinitivo, que é esse aqui. Ele pode ser impessoal ou pessoal. Exemplo aqui, plantar, pular e correr. Veja bem, ó. Plantar, finalização, aqui, ó, plantar, pular ou correr. Já o gerúndio, exemplo, plantando, que é o verbo plantar, pulando, o verbo pular, correndo, o verbo correr. Então, ó, finalização do gerúndio, NDO, verbo correr, verbo pular, NDO, finalização do gerúndio, e verbo plantar, NDO, do verbo plantar no gerúndio. Veja bem, preste atenção nesse sentido aqui, ó. Já o particípio, ó, o mesmo verbo plantar fica plantado, ó, finalização DO ou ADO, pular, pulado, ADO. Já o verbo correr fica IDO. Ou seja, a finalização bem parecida, viu? Ó, veja bem, o que diferencia um de outro. As finalizações, tanto o verbo gerúndio como o verbo particípio. Já o infinitivo pessoal, ó, plantar, pular e
correr. Aí você vai lembrar a questão também dos verbos, né? Não pode ficar muito aqui não. Já no infinitivo pessoal e impessoal. Mas o gerúndio e o particípio você vai ver já essa modificação. Então é isso aí, gente. Vocês prestem atenção, leiam com atenção o texto sobre verbos e em seguida copiem a atividade para que possa resolver atentamente, ok? Então boa aula a todos e tenham um bom dia. Vamos acompanhar aqui a todos no PV.